Nesta aula iremos cobrir as estruturas de controle e também as funções. Está aqui o conteúdo da aula. Primeiramente eu vou apresentar as estruturas de controle para vocês. Dentro das estruturas de controle eu vou falar sobre a estrutura sequencial, as estruturas condicionais, que basicamente consiste do if and else, e a gente vai estar falando sobre essas estruturas daqui a pouco. Também vou falar sobre as estruturas de repetições, que é o caso do for, while e repeat. E depois que a gente cobrir essas estruturas de controle, que eu acredito que são já conhecidas por vocês, a gente vai falar sobre as funções da família apply. Então, qual é a ideia dessas funções? Essas funções, elas fazem coisas semelhantes às estruturas de repetições, só que a diferença é que você consegue fazer isso de uma forma mais sofisticada, digamos assim. Mas a gente vai estar estudando isso em mais detalhe daqui a pouco. E também iremos falar sobre funções. Vocês irão aprender como é que você cria, manipula e também como é que você faz para carregar funções, uma vez que vocês tenham criado essas funções. Bom, primeiramente vamos começar aqui a falar sobre a estrutura sequencial. E o que é essa estrutura sequencial? Bom, uma estrutura sequencial nada mais é do que um conjunto de comandos no qual cada comando será executado em sequência. Isso é basicamente o que a gente vem fazendo até agora, né? Você tem um conjunto de comandos e cada comando ele é executado de forma sequencial. Como vocês podem ver aqui, então tem o comando 1, comando 2 e assim sucessivamente. Só que o que é importante ser ressaltado é que cada um desses comandos eles são executados de forma sequencial. Então, primeiro vem o primeiro comando, depois o segundo e aí vai. Veja esse exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, eu estou dizendo que x recebe esse vetor numérico e depois eu estou dizendo aqui que y recebe x ao quadrado e por fim eu imprimo y. Então, veja que esses comandos aqui eles são executados de forma sequencial. Primeiro eu executo essa linha, depois essa linha e posteriormente essa linha. Essa é a ideia de estruturas sequenciais, só que a gente vai ver agora que existem estruturas condicionais, que é o caso do if e else, onde você pode seguir caminhos, e também a gente tem as estruturas de repetições, que você pode ficar executando dentro de um bloco, mas a gente vai estar falando sobre isso daqui a pouco em mais detalhes. Antes da gente começar a falar sobre as estruturas condicionais, é importante aqui eu relembrar a vocês esses operadores relacionais. Isso aqui a gente já viu anteriormente, mas eu só vou reforçar aqui para vocês. Então, vocês têm um conjunto de operadores, como esses aqui, e cada um desses operadores significam alguma coisa. Então, nesse caso aqui, esse primeiro operador aqui, está dizendo o seguinte, que x é igual a y. Nesse outro caso aqui, a gente tem esse operador que é exclamação igual, está dizendo que x não é igual a y. Você tem esse operador aqui que é maior, que significa que x é maior do que y, esse outro aqui que x é menor do que y, e também você pode ter, nesse caso aqui, que x é maior ou igual que y, ou que x pode ser menor ou igual que y. Então, só ressaltando para vocês, esses operadores são operadores básicos, a gente já viu anteriormente, mas iremos estar utilizando esses operadores lógicos bastante nesta aula. A gente também tem os operadores lógicos, importante só que eu estar ressaltando para vocês que a gente utiliza esses operadores lógicos quando a gente tem uma expressão e dentro dessa expressão você tem mais do que uma condição e aí você precisa desse operador lógico para poder estar avaliando essa expressão. E aí você tem o AND aqui, que é dado por esse comercial, e você também pode ter esse OR, que é dado pela barra. Então, veja esse exemplo aqui. O que eu tenho aqui, x é maior do que 20 e y é maior que 1. Então, veja que nesse caso aqui eu tenho uma expressão com duas condições e eu utilizo esse operador lógico, o AND. Nesse outro caso aqui, eu tenho o seguinte, que x é menor do que 10 ou y maior do que 100. Então, veja que nesse caso aqui eu estou utilizando esse operador lógico aqui, que é o OR. Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês é que a condição do if, ela é unidimensional. O que é que significa isso? É que deve conter apenas um retorno booleano explícito ou derivado de uma expressão. Então, quando vocês estiverem utilizando o if, dentro da expressão, ela só pode retornar um único booleano. Vamos agora ver a estrutura if, para a gente entender um pouco melhor isso que eu acabei de falar para vocês. Mas, primeiramente, o que é essa estrutura if-else? Então, a estrutura condicional, ela permite a escolha do grupo de comandos a ser executado quando determinadas condições representadas por expressões lógicas são ou não satisfeitas. Então, a ideia é o seguinte, você vai ter uma condição e se essa condição for verdadeira, você vai executar um conjunto de comandos, se for falso, você vai executar outro conjunto de comandos. Então, aqui eu tenho uma condição simples, como vocês podem ver aqui, eu tenho o if,
que é a minha palavra-chave, e aí eu tenho minha expressão aqui dentro de parênteses. E aí eu abro e fecho chaves, e aqui eu posso ter meus comandos. E aí, caso essa condição seja verdadeira, eu vou executar esse conjunto de comandos aqui. Nesse caso aqui, veja que eu tenho uma condição composta. Então, eu tenho o if, abre e fecha parênteses, e aí eu tenho o else, que aí eu abro e fecho parênteses. Então, aqui é o seguinte, se essa condição aqui for verdadeira, eu executo esse conjunto de comandos aqui. Se for falsa, então eu só executo esse conjunto de comandos aqui. Então, isso é importante que vocês relembrem, né? Se vocês estão utilizando o if e o else, se o if é verdadeiro, você executa esses comandos. Se for falso, você executa esses outros comandos. E aí você também pode ter condições em cadeia, como esse caso aqui. Então veja que nesse caso aqui eu tenho mais do que um if. Então, ó, se esse if aqui for verdadeiro, né, se essa condição aqui for verdadeira, eu executo esses comandos. Se essa outra expressão aqui for verdadeira, que eu estou utilizando aqui, o else if, for verdadeiro, então eu executo esses comandos. E se nenhuma dessas duas condições aqui forem verdadeiras, aí eu executo o else. Então é importante ser ressaltado isso. O else ele só é executado quando você não tem um if aqui, uma condição else if, se nenhuma das outras condições forem verdadeiras. Mas uma coisa aqui que é importante para o pessoal que conhece Python é que o R não tem o construtor elif. Vamos agora ver alguns exemplos para a gente entender um pouco melhor essas estruturas condicionais. Veja que nesse exemplo aqui eu tenho uma condição simples. Então, primeiramente, entender essa condição. Eu tenho o seguinte, se x for maior do que zero, aí eu vou imprimir essa string aqui. Veja que nesse caso aqui eu estou dizendo que x é menos 5. Então, x é maior do que zero? Não. Então, veja que nesse caso aqui específico, considerando que o x é menos 5, nada vai ser apresentado no console. Vamos agora para esse outro exemplo aqui, pessoal. Bom, primeiramente vamos entender essa estrutura aqui composta. Nesse caso aqui, primeiramente eu estou verificando se x for menor que zero, aí eu vou imprimir a mensagem, número negativo. Aí veja que aqui eu tenho uma outra condição, o else if. Se x for maior do que zero, eu vou imprimir número positivo, e caso contrário, se nenhuma dessas duas condições aqui forem verdadeiras, aí eu imprimo, né, o valor, eu imprimo a string zero. Então veja que nesse caso aqui eu estou dizendo que x recebe zero, e aí vou verificar, x é menor do que zero? Não. Aí essa outra condição, x é maior do que zero? Também não. Então, se nem essa primeira condição, nem essa outra condição é verdadeira, então vou imprimir essa mensagem aqui, zero. Nesse caso aqui eu tenho uma outra estrutura condicional, mas nesse caso aqui eu estou utilizando especificamente um vetor de caractere. Veja que aqui eu estou dizendo que x vai receber esses três elementos. Vai receber rural, maravilhosa. Vejam que aqui ela é um string de caractere e eu tenho esses três elementos. E aí aqui eu tenho minha condição. Veja que nesse caso aqui eu tenho o que a gente chama aqui anteriormente, como vocês podem ver, de uma condição em cadeia. Então, aí o que é que eu vou verificar aqui? Primeiramente eu estou verificando essa string aqui, esse caractere rural, está contido em x? Se tiver, eu vou imprimir essa mensagem. Se não for, aí aqui eu tenho outra condição. Rural. Agora veja que esse R aqui de rural está maiúsculo. Está contido em x? Se tiver, eu vou imprimir essa outra mensagem. Caso contrário, se nenhum dos dois forem verdadeiros, se essas duas condições não forem verdadeiras, aí eu vou imprimir rural not found. E aí, como a gente pode ver aqui, eu tenho esses elementos na minha string. Eu tenho rural com R maiúsculo, é maravilhosa. E aí, essa primeira condição aqui, quando eu for verificar, esse rural minúsculo está contido em x, isso aqui não é verdadeiro. E aí eu vou para esse caso aqui, ó, rural com R maiúsculo está contido em x, está. Então, essa mensagem vai ser apresentada no console. No R, a gente tem essa função aqui que é chamada de if-else. Essa condição ela é um pouco diferente e é importante que a gente entenda como ela funciona. Então, esse comando ele é utilizado quando queremos que cada elemento de um vetor passe por algum teste lógico para retornar um valor dependendo se a condição for verdadeira ou falsa. Então é o seguinte, dado que você tem um vetor, e aí você pode testar, dado uma determinada condição, cada elemento desse vetor. Vamos entender como é que funciona. Mas, primeiramente, aqui eu estou apresentando para vocês a estrutura dessa função. Veja que eu tenho aqui a minha função if-else, e aí eu tenho um vetor de condições, que a gente vai entender já já o que é. E aí, se for verdadeiro, eu vou imprimir um determinado valor. Se for falso, eu vou imprimir outro valor. Vamos ver aqui esse exemplo, para a gente entender um pouco melhor. Então, eu estou dizendo aqui que A
recebe esse vetor aqui. Estou dizendo que A vai receber 5, 7, 2 e 9. Aí veja o que eu estou verificando aqui dentro do if else. Eu estou verificando se o resto dos elementos de A é igual a 0. Aí, se for igual a 0, eu vou imprimir even, que é par. Caso contrário, eu vou imprimir odd. Mas aqui o que é importante aqui ser ressaltado é que eu vou verificar cada elemento. Vou verificar se cada elemento aqui desse meu vetor ele é par ou ímpar. E aí veja aqui o resultado. Então, para cada um desses elementos, eu vou retornar um valor. Isso que é importante que vocês percebam como funciona.